tema da mensagem dessa manhã é ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Eu queria fazer para você, talvez a palavra de hoje fique um pouco diferente daquilo que você está acostumado, mas eu queria começar essa palavra de hoje fazendo uma narrativa de um evento que aconteceu no dia 30 de outubro de 1938. Pastor, mas, nossa, por que isso? Depois você vai entender. Parecia uma noite normal, vou tentar resumir os fatos. Uma noite normal, dia 30 de outubro de 1938, até que a rádio CBS, Columbia Broadcasting System, interrompeu a sua programação musical para noticiar uma suposta invasão marciana. A notícia em edição extraordinária, na verdade, era o começo de uma peça de radioteatro, que o propósito era elevar os seus níveis de audiência e bater a emissora concorrente, a NBC. Isso ocasionou pânico em diversas cidades dos Estados Unidos. Assim como a notícia foi pouco mais de uma hora, marcou definitivamente a história do rádio no mundo. Dramatizando um livro muito conhecido que tornou-se filme na pessoa do Tom Cruise, chamado Guerra dos Mundos, do H.G. Wells. A programação ao vivo da rádio relatava detalhes de uma invasão marciana à cidade de Grover's Mill, em New Jersey. O jornal Daily News noticiou no dia seguinte que a guerra falsa no rádio havia provocado terror e pânico em todos os Estados Unidos. Pânico coletivo. A dramatização era tão perfeita e eles cumpriram todo o ritual de uma exclusiva, quando você vê na Globo aquela chamada, não tem, para um plantão. Também cumpriu todos os requisitos de um plantão extraordinário, com todas as características que eram comuns à época. Ouvintes, reportagens externas, entrevistas com testemunhas oculares, opinião de peritos, autoridades, efeitos sonoros, sons ambientes, gritos, emoções, a emoção dos supostos repórteres e comentaristas. Tudo dava a impressão de que, de fato, aquilo estava acontecendo. No hospital St. Michael, em Newark, pessoas foram internadas com crise de pânico, depressão, ansiedade, sintomas de infarto. Milhões e milhões de pessoas foram surpreendidas com o noticiário, porque muitos só começaram a ouvi-lo minutos após ter iniciado, onde se dava a recomendação que era apenas uma peça de radioteatro. Milhões de pessoas foram às ruas, pegaram seus carros fugindo de uma possível invasão marciana. Parece piada. Parece piada. Estradas congestionadas, pânico generalizado, ataque a supermercados, buscando provisões para manter-se diante de uma crise mundial. Tudo isso aconteceu. Acredito que você deve ter visto muito disso em alguns filmes. Desespero tomou conta de muitas cidades. De muitas cidades. Tudo isso tratava-se apenas de uma peça de radioteatro. Lendo essa semana um artigo científico de alguns doutores em direito penal, eu pude perceber uma inclinação de uma responsabilização da mídia por exploração exacerbada do medo, ou por difundir uma cultura de medo. Raquel do Rosário, Diego Baia, doutores em direito penal, eles apresentam a mídia como um importante papel na formação da sociedade, podendo até mesmo incutir uma consciência, uma cultura, uma forma de agir, uma forma de pensar. Uma das mensagens que preguei anteriormente
já havia lhes dito que a nossa mídia e a mídia mundial tem um compromisso institucional de apenas informar, mas também quer vender um produto. E o medo vende, o pânico vende. A mídia, de certa maneira, atua explorando essa fragilidade humana e estimulando a sensação de insegurança. A narrativa de constantes tragédias, crimes e violência acabam por criar em nós uma cultura de medo, superdimensionando aquilo que de fato é realidade. Desde muito cedo nós somos ensinados a ter medo. Talvez quando uma criança nasce pura e ingênua, ela é toda confiança. Confia no papai e confia na mamãe. Conforme o tempo passa e vamos crescendo, adolescência, juventude, adultos, idosos, o medo passa a ser parte importante da nossa vida e, de certa maneira, restringe a vida de algumas pessoas, impedindo-as de avançar em seus propósitos, em seus sonhos, em seus projetos de vida. Isso me faz lembrar de um texto da palavra que diz, em 1 João capítulo 4, versículo 18, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o que tem medo supõe castigo. É aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E qual é a relevância se estamos ou não aperfeiçoados no amor? 1 João capítulo 4, versículo 8. Tudo, porque Deus é amor. Se você tem uma experiência com Deus, se você já teve um encontro com Jesus de Nazaré, querido, o medo vai fazer parte da sua vida, mas não pode mais guiar a sua caminhada. Não pode mais conduzir você. O grande sociólogo polonês Zygmunt Bauman, ele fala no livro Medo Líquido, que o medo é o nome que nós damos à nossa incerteza, à nossa ignorância acerca daquilo que deve ser feito. Vivemos hoje em um mundo onde o medo é um sentimento conhecido de toda criatura viva. No livro Criminologia Midiática, Rudolf Boltz assinala acerca de como o medo se tornou base até para aceitarmos medidas legais ou medidas penais que são contrárias àquelas que nós consideramos justas na nossa Constituição. Aceitamos com mais tranquilidade a morte, a pena de morte. Tem que matar. Tudo isso movido por um medo exagerado. A mídia, diz o artigo dos doutores, precisa ser responsabilizada pelo crescimento, pela expansão do medo na sociedade. Porque o medo, que fazia parte e faz parte da nossa história, ele tomou uma outra roupagem, entrando diariamente em nossa vida através de todos os meios de comunicação. No livro que acabei de citar, do Bauman, ele fala que nós vivemos hoje uma espécie de irrealidade. Estamos mergulhados em um mundo de aparência absoluta, de ameaças que quase nunca se tornam reais, mas que são mostradas diariamente pelos meios de comunicação. O homem vive numa ansiedade constante, num cemitério de esperanças frustradas, numa era de temores. E é assim que nós passamos a construir fantasmas e inimigos, nos deixando levar por todo tipo de informação que nos é imposta sem ao menos questionar a real veracidade dos fatos. A consequência mais importante disso tudo é uma crise, é uma desconfiança com a vida, é uma falta de perspectiva para com o futuro. Hoje nós vivemos uma crise generalizada de medo. Não sabemos o que nos virá. Olhamos para o futuro com temor e tremor. Ansiedade, pânico, depressão fazem parte da vida de todos nós. E assim, nós vamos lidando com a vida, com informações ruins que chegam até nós, sempre aguardando o pior para o futuro. Sempre olhando para frente, com a pior perspectiva possível. Isso é triste demais. Isso é uma vida triste demais para se viver. Eu já disse aqui a vocês que nós, filhos de Deus,
Nós não precisamos ser alienados, mas precisamos ser mais seletivos em relação àquilo que nós consumimos. Precisamos ser mais seletivos com a informação que permitimos que entre em nós. A Bíblia fala que os olhos são a candeia da alma. Aquilo que você permite entrar pelos seus olhos está entrando na sua alma, está tomando espaço em seu coração. Muito cuidado e muita atenção com aquilo que você vê, com aquilo que você ouve. Muito cuidado com a informação que você consome. Porque quando o pastor fala numa pregação, em um dia de domingo, em poucos minutos que eu tenho, para você, que embora o cenário seja ruim, grandes coisas de Deus estão por vir no futuro, você diz amém agora, amém? Mas daqui a pouco você esquece. E quando eu falo para você que nós que conhecemos a palavra e lemos a palavra e concordamos a uma só voz que tudo que está acontecendo é o desdobramento da promessa, da palavra, não nos deveria surpreender, mas nós deveríamos olhar para tudo isso e dizer: Senhor, Maranata, vem Jesus, Jesus está voltando. Nós deveríamos olhar para isso e perceber que ao final algo glorioso da parte de Deus há de acontecer. Deveríamos olhar para o futuro com esperança, com perspectiva e com fé e dizer para as pessoas: ei, não temam, o melhor de Deus está chegando. Dias incríveis em que a humanidade se surpreenderá. Está chegando aí. Você está pronto para esse noticiário? Você está pronto para esse dia? É interessante porque a Bíblia, ela tem uma narrativa de um tanto quanto inusitada, um momento onde Jesus, sempre pronto a ajudar, sempre pronto a curar, sempre pronto a servir o semelhante, ele recebe uma informação, ele recebe uma notícia e reage a contrário senso de tudo aquilo que deveria ser realizado por ele. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11. Vou ler apenas, a narrativa é grande, você conhece a história de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, você já deve ter lido, se não, abre no seu capítulo 11 da Bíblia, marca, faz uma dobrinha na Bíblia, coloca aquela fitinha, se está com o celular, dá aí um coraçãozinho, marca. João 11, versículo 3 e 4 apenas, diz assim a Escritura: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ao ouvir isso, Jesus recebe a notícia da enfermidade grave de um amigo, de uma família querida. Ao receber a notícia, ao ouvir isso, ele declara algo que é estranho aos nossos ouvidos, especialmente no tempo que nós vivemos, gente. Essa doença é para a glória de Deus. Talvez você não conheça essa história. Para você que não conhece essa história, eu preciso dizer para você que Jesus, ao ouvir essa notícia, ele demorou mais tempo no lugar onde ele estava. Ele ouviu a notícia que seu amigo está doente, está grave o negócio. Jesus demorou um pouco mais. Quando Jesus chega a Betânia, Lázaro já está morto há quantos dias? Hein? Vocês que leram a passagem? Hein? 4 dias. Já estava morto. Já não havia mais esperança. E diante desse cenário sem esperança, ainda ecoam as palavras de Jesus: essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Gente, me parece uma palavra abusiva demais de Jesus. Me parece uma palavra muito abusiva. Como assim? Como assim? Como uma tragédia que destroça uma família poderia ser para a glória de Deus? Talvez você não tenha pensado nisso, mas eu pensei. A notícia era péssima. Seu amigo Lázaro está muito mal. Mas eu quero dizer para você que existe uma maneira de você ouvi-la com o filtro correto. A glória de Deus há de se manifestar na sua vida. Qual é a notícia que você tem recebido dia após dia? Qual é a notícia que chega aos seus ouvidos? Quero dizer para você que ainda não é o fim. A glória de Deus há de ser manifesta. Ainda não é o fim. Para tanto, supere a imposição da razão.
para que você não pare, para que você não se frustre, para que você não caia neste abismo de medo, de ansiedade e depressão que tem ceifado vidas? Porque arrisco dizer para você, sem o conhecimento técnico, que depois do coronavírus nós já temos uma outra pandemia. A pandemia da depressão, a pandemia da ansiedade. Será uma pandemia global, cujo epicentro possivelmente seja o Brasil. Afinal, nós somos o país mais ansioso do mundo. 53% da população brasileira sofre de ansiedade. Ou você se segura nessa palavra, ou você supera a imposição da razão, ou você cai nesse precipício. Ainda não é o fim, supere a imposição da razão. Jesus, ao ouvir a palavra de que seu amigo estava doente, ele declara: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que seja manifesto o Filho de Deus. Quando Jesus foi alertado sobre a gravidade da doença, ele declara algo que é estranho à nossa razão. Querido, para pensar se alguma pessoa hoje fosse para a mídia, fosse para a televisão e dissesse a todos os brasileiros: essa doença é para a glória de Deus. Pense qual seria o comentário do dia seguinte. Pense qual seria a capa do jornal do dia seguinte. Iriam prender esse homem. Ele seria certamente caluniado. Ele seria lançado às críticas duras de todas as pessoas e talvez até nossa. Mas essa foi a palavra de Jesus diante de um cenário terrível que terminou em morte. Essa doença é para a glória de Deus. Ele recebe uma informação de tragédia e, através do seu filtro da fé, ele vai sintetizar algo diferente. A glória de Deus há de ser manifesta. Exatamente isso que Jesus quer que você veja, para que você supere, para que você não pare nesse abismo de ansiedade. Você precisa, querido, estar disposto a superar a própria razão, porque nem sempre aquilo que Deus faz na nossa vida é racional. Nem sempre a maneira como Deus age, ela está estabelecida nos nossos protocolos. Deus não age da maneira como você quer, ou como eu quero, ou como a humanidade espera. Ah, pastor, mas eu não entendo como é possível a glória de Deus ser manifesta num cenário tão trágico como esse. Nem eu entendo, por isso que é plano de Deus, não é plano meu, não é plano seu. Mas eu preciso entender que a minha mente pequena, a minha mente frágil e limitada, ela é incapaz de sondar os planos, os pensamentos de Deus. Querido, Deus tem um propósito para isso tudo. Deus tem um plano para isso tudo. Eu não sei qual, não pergunta para mim, mas eu creio que nada foge ao controle dele. Eu creio num Deus soberano, eu creio num Deus todo-poderoso. Nós cantamos isso hoje aqui. Porque de fato, nem todo sofrimento na vida é ruim. Nem todo sofrimento é um mal em si. Existe propósito para o sofrimento. Que isso, pastor? Sim. Romanos capítulo 8, versículo 24 e 25 diz: porque nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Aguardamos pacientemente. Esse termo aqui, pacientemente, na língua grega, é interessante porque é o mesmo termo usado para sofrer como em dores de parto. Sofrer como em dores de parto. O que esse texto está tentando nos dizer é que, de certa maneira, mesmo que não vendo, mesmo que não entendendo, a mulher grávida sabe que vai dar à luz e sabe que há um propósito para aquela dor. Ela sabe que aquela dor que ela vai sofrer não é uma dor em vão, não é dor pela dor, mas é uma dor que vai levar a um propósito excelente. Eu quero dizer para você, querido e amado irmão, você que está aqui conosco nessa manhã, você que nos acompanha pela transmissão ao vivo dessa celebração, existe um propósito para a sua dor. Existe um propósito para as dores que você está vivendo hoje.
Existe um propósito para as dores, das contrações na sua vida, é um propósito que Deus há de estabelecer. A Bíblia diz que o próprio mundo geme como que em dores de parto. Romanos capítulo 8, versículo 22 e 23, e sabemos que a natureza criada geme até agora, como que em dores de parto, e não somente isso, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. As dores de parto desse planeta revelam que muito em breve serão manifestos os filhos de Deus. Querido, há um propósito para a dor. Há um propósito para essas dores, não é em vão, está chegando, está nascendo algo novo de Deus. Deus está construindo algo extraordinário, algo novo vai nascer dessas dores de parto, dessas contrações. Os gritos você já ouve, o gemido você já conhece muito bem. Ele está fazendo, está acontecendo e há de ser manifesto nessa terra. Os verdadeiros filhos de Deus, aprovados na fornalha, que não abriram mão do compromisso com Deus por causa de dificuldade alguma, que permaneceram, que viram o quarto homem da fornalha andando com eles. Querido, essa é a sua caminhada, é assim que você está caminhando. Olha, a sua vida é exatamente essa. Você está dentro da fornalha, mas o Senhor está contigo. Você não entende por que está vivo. Você não entende por que nem cheiro de fumaça passou pela sua roupa. Mas você está lá e Ele está contigo. Há de ser manifesto a glória de Deus. Essa doença, irmãos, essa pandemia não é para destruição, não é o fim. Não é o fim ainda, é para manifestar a glória de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos, ou afastados, ou separados estão da glória de Deus. A nossa condição de pecado original nos afastou da glória, nos tirou da glória. Em Cristo, através do sangue remidor de Jesus, nós fomos aproximados. Olha o que diz Efésios capítulo 2. Naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo, vocês que estavam longe foram aproximados, mediante o sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira da inimizade. No meu entendimento aqui existe uma correlação entre a manifestação da glória com a manifestação dos filhos. Deus há de manifestar a sua glória e essa glória há de ser manifesta através dos seus filhos, remidos e lavados pelo sangue de Jesus. Querido, tudo isso que acontece nesse tempo tem um propósito e para mim, a meu ver, um dos propósitos é esse: manifestar ao mundo os filhos de Deus. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Eu tenho dito isso aqui insistentemente. Nós não sabemos por que estamos vivos. Deus tem um propósito para você estar vivo. Porque milhares e milhares, centenas de milhares morreram e você está aqui. Por que você está aqui? Porque Deus ainda tem um propósito para você. Você estava frio na fé, você estava distraído. Você estava um crente desanimado, de repente algo sacudiu e balançou você, e você está buscando mais, está orando mais, está clamando mais. Sabe por quê? Porque Deus está manifestando os filhos. Chegou o tempo do Senhor manifestar ao mundo os filhos. E você é filho. Ele está conduzindo você para através desse caminho difícil, esse caminho tenebroso, para ser um filho que confia no Pai. Um filho que sabe que todo esse sofrimento não é sem propósito. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Portanto, saia do seu auto-isolamento. Você que está me ouvindo pela internet, saia do seu auto-isolamento. Ah, pastor, mas eu estou aqui por causa dos protocolos. Ok, mas eu quero dizer para você que muita gente que está na sua casa poderia muito bem estar aqui. Tem muita gente que está em casa, que não deu mais prosseguimento à vida, porque se auto-isolou. Não precisa que ninguém o isole, ele mesmo se auto-isolou. A Bíblia fala no texto que nós lemos do João capítulo 11,
Na continuidade da narrativa, lá no versículo 20, quando Jesus chega à cidade, diz o texto, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, ela foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Quando Marta percebeu que Jesus estava se aproximando, ela saiu da inércia, ela saiu do choro, ela saiu da lamentação, ela saiu da sua postura de prostração, ela se levantou da sua dor, do seu luto, da sua tragédia pessoal, ela se levantou e foi na direção de Jesus. Pergunta a você, Lázaro não estava morto? Estava. Então por que ela levantou? Porque sabia que essa era a direção única que ela podia continuar caminhando, seja para a vida ou seja para a morte. Mas o texto declara que Maria ficou em casa. Maria permaneceu naquela postura. Maria permaneceu na sua postura de sofredora, de injustiçada. Ela permaneceu prostrada, ela permaneceu no seu auto-isolamento. Ela não precisava ficar mais. Ela não precisava permanecer ali. Mas ela decidiu ficar ali. Queridos, eu quero dizer para vocês que o sofrimento faz parte da vida e depois que esse sofrimento passar, outros virão. Não quero ser profeta do caos na sua vida, quero ser apenas alguém que fala a realidade para você. Depois que passar esse, outros sofrimentos virão, gente. É a vida sempre foi assim. Sempre foi assim. Não fique esperando um tempo de paz e bonança, porque se você é conhecedor da Bíblia, você sabe o que vai acontecer depois de um tempo de paz e bonança. Você sabe, não sabe? Lê Apocalipse que você vai ver. Quando disserem paz, tranquilidade, aí virá o fim. Aí virá o fim. Não espere, irmão. Não espere tudo melhorar para começar a tocar a tua vida, a correr atrás dos seus sonhos, a viver a sua vida, os projetos que Deus tem para você. É hoje, é agora. Eu sei que o convite para permanecer nessa postura de sofrimento, de amargura dentro de casa, é muito grande. Quem sabe algumas pessoas que estão hoje nos ouvindo, estejam vivendo assim dentro das suas casas, se retroalimentando de injustiça, de maldade, e está lá e o mundo está terrível. Para melhorar tudo que ela está vivendo no seu mundo interior, ela liga a televisão para saber que ainda tem mais tragédia acontecendo, mais caos acontecendo. Isso vai levando a pessoa a afundar cada vez mais, porque ela só repara no vento, ela só repara no mar revolto, não repara na mão estendida de Jesus, dizendo, vem cá andar comigo no mar, vem cá viver uma vida de milagre, vem cá experimentar algo extraordinário da parte do Senhor para você, para vencer o medo e descobrirmos o propósito eterno de Deus em nossa vida. Nós precisamos, irmãos, nos levantar da nossa postura e sermos proativos, sairmos da inércia, sair da inatividade. Você tem a opção de ir na direção dos apelos midiáticos, você tem a opção de ir na direção da informação midiática sem nenhum tipo de confirmação e permitir que o medo e o desespero tome conta da sua vida, ou você pode ir na direção do príncipe da paz. Qual direção você quer caminhar? Em qual direção você quer ir? A Bíblia fala em Provérbios capítulo 13, a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. Irmão, se você for na direção errada, cuidado, que o medo e o desespero vão guiar a sua vida, e viver assim é uma vida terrível. Viver sem esperança. Viver sem esperança. A grande questão é, se você permanece nessa postura, uma coisa eu digo para você, a vida continua passando. O tempo continua passando, os projetos que Deus tem para você ainda estão de pé, meu irmão. Ainda estão de pé, minha irmã. Você está aqui, não está? É porque Ele ainda tem propósito. A grande questão é que você vai acabar perdendo os seus sonhos, se você permitir que o seu medo cresça mais do que a sua fé. Você vai acabar perdendo os seus sonhos se permitir que o seu medo cresça mais do que a sua fé. Se você permitir que ele cresça cada dia mais e investir no medo e injetar mais pânico e terror à sua vida, queridos, os planos de Deus, os sonhos de Deus, os projetos que Deus tem para você vão cair, não vão prosperar. Você será mais um que vai cumprir
quem sabe, aquela sentença trágica do Bauman que diz que o mundo é um cemitério de esperanças frustradas. Ou você pode ir na direção de Jesus, ou você pode investir na sua fé. Creia em nome de Jesus, porque ainda não é o fim. Porque não é o fim, disponha-se a viver o novo. Disponha-se a viver algo novo da parte de Deus. João capítulo 11, versículo 39, Jesus chama os homens que estão ao redor e fala assim: tirem a pedra. E aí Marta fala: Senhor, ele já está morto faz 4 dias. Se o Senhor tivesse que fazer alguma coisa, o seu timing está errado, Jesus. Você chegou, valeu, você chegou, você veio, mas chegou na hora errada, não tem mais o que fazer. E Jesus fala: tire a pedra. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Tenta imaginar isso. Aquela pessoa morta há 4 dias, o processo natural de decomposição já estava afetando gravemente o seu corpo. Qual a lógica desse pedido, gente? Onde que você usa a razão para responder a uma palavra como essa? Na verdade não tem menor sentido, não tem mais o que fazer, não tem jeito, a solução era impossível aos olhos humanos. Um destino já havia sido concluído. E é justamente aqui que Jesus pede para que pessoas façam um gesto de boa vontade. Pois experimentar milagres de Deus em nossa vida, em contextos desfavoráveis, em cenários terríveis, eu preciso estar disposto a viver algo novo e a fazer algo novo de Deus. Eu preciso estar disposto. Para experimentar algo extraordinário, eu preciso estar disposto a fazer algo que é normalmente feito. Tira a pedra. Pedir para tirar a pedra do sepulcro contraria a lógica, o bom senso, até o respeito à família. Mas para viver algo extraordinário da parte de Deus, você tem que estar disposto a fazer coisas extraordinárias para Deus. Quantos querem viver algo extraordinário da parte de Deus? Em nome de Jesus, nesses dias que estão por vir. Amém? Faça diferente. Faça algo novo. Faça algo extraordinário. Extraordinário é aquilo que está além do ordinário. Não é comum, algo incomum. Deus vai pedir para você para fazer algo incomum. Ah, pastor, mas a minha religião, eu aprendi. Esquece isso, não é religião, é relacionamento. Deus está convidando você para viver algo além da religiosidade, para você olhar um oceano de possibilidades, para você perceber que há muito mais de Deus do que a nossa mente consegue configurar ou enquadrar. Quer viver algo novo? Faça algo novo. Quer viver algo extraordinário? Faça algo extraordinário de Deus. Tira a pedra. Tira a sua pedra. Tem muita gente hoje que quer milagre, quer ver coisas extraordinárias, mas não tem disposição alguma para fazer esse gesto, tirar a pedra. É interessante que tirar a pedra é uma ação humana. Tirar a pedra é algo extraordinário, esquisito, irracional, mas é possível, não é possível? Eles foram lá e tiraram. Jesus tinha o poder para chamar Lázaro. Lázaro vem para fora, a pedra rolar sozinha. Tinha poder e tem poder. Mas Jesus pede vocês aí, tira a pedra. Tirar a pedra, que estranho. Pedido incomum, mas tudo bem, você está pedindo, eu vou lá, vou tirar a pedra. Eles podiam fazer, era algo incomum, mas possível. Deus nunca vai pedir para você algo impossível, porque impossível é departamento dele. Ele pede para você fazer aquilo que lhe é possível, aquilo que está às suas mãos. Tirar a pedra aqui significa fazer a sua parte, que eu faço a minha parte. Ressuscitar morto você não consegue, é meu departamento. Mas tirar a pedra você pode. Querido, tem muitas pedras na sua vida que você já poderia ter tirado, não tirou ainda. Por quê? Nós queremos ver o nosso Lázaro ressurreto. Nós queremos ver o nosso Lázaro sair para fora daquela cova. Mas não temos a mínima disposição para remover as pedras, os embaraços, assim como nós temos estudado no nosso material, liberando o fluir do avivamento, as barreiras que impedem o fluir de Deus. Nós não temos a menor disponibilidade para isso. Querido, quer viver algo novo da parte de Deus? Não quer afundar nesse precipício de ansiedade, pânico e medo? Viva algo novo, faça algo novo, faça o incomum, obedeça a ordem de Deus e tira da sua vida aquilo que está atrapalhando, remova a pedra, faça a sua parte e deixa que Deus faz a parte dele. Creia nisso em nome de Jesus. E para terminar, ainda não é o fim.
Mude o seu foco. Mude o seu foco. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 41, diz que então tiraram a pedra. Tiraram a pedra. Quando tirou a pedra, você podia contemplar dentro do sepulcro. Você via o homem morto, em processo de decomposição. Versículo 41. Então tiraram a pedra e Jesus olhou para onde, gente? Está aqui não? Vamos lá. Jesus e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tenta imaginar essa cena, gente. Eu gosto de ler a Bíblia tentando imaginar a cena. Eu me coloco lá no lugar junto. Jesus está aqui na frente e Jesus tira a pedra. O pessoal falou: tirou a pedra. Quando tirasse a pedra, gente, eu sou honesto. A primeira coisa que eu ia olhar para dentro. Olhar lá para dentro, ver como é que está. Ih, rapaz, Jesus está bravo aí, Jesus. Vai dar trabalho para o senhor aí. Tirou a pedra, abriu a porta. Jesus olha para cima e fala: Senhor, Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço. Jesus muda o foco. Jesus não olha para o problema. Jesus não olha para a situação de Lázaro, para o seu processo de decomposição. Jesus olha para Deus. Jesus olha para o Pai e conversa com o Pai, sabe como? Pai, a minha vida está uma tragédia. Olha só, Jesus, como é que eu estou sofrendo. Ele olha para o Pai e fala: Pai, muito obrigado. Muda a atmosfera da reunião. Ele muda o cenário. De cenário de luto e de tristeza, ele torna um cenário de celebração e gratidão. Você consegue imaginar isso? Jesus olha para o Pai. Para onde você está olhando? Para onde você tem olhado? Quando se desvenda a tragédia da sua vida. Quando tira a pedra e mostra de verdade o tamanho do problema. Porque uma coisa é quem você está aqui agora. Uma coisa é você aqui agora e a outra coisa é você aqui dentro. Quem sabe aqui agora sentado nesse lugar ou através da nossa rede social, estejam pessoas que por fora, aí está indo, mas por dentro está destroçado. Por dentro está em processo de decomposição da sua esperança. Chegou o tempo de você mudar o foco do seu olhar. Tudo começa a mudar na sua vida quando você muda o foco da sua atenção. Quando você redireciona a sua dependência para Deus, assim como Jesus olhou para Deus. Querido, você não vai avançar em absolutamente nada se ficar somente contemplando o problema e não contemplar aquele que é a solução para o seu problema. Para de olhar para as suas próprias mazelas e frustrações. Claro, precisa ter ciência. Claro, preciso ter senso crítico para perceber o que está errado. Mas eu preciso olhar para aquele que sustenta a minha vida. Se você ficar olhando somente para você mesmo, você não vai chegar lá. Você tem que olhar para alguém que é maior do que você. Olhe para Deus, mude o seu discurso, mude a direção da sua vida. Querido, eu tenho certeza que é muito difícil tudo que nós estamos passando. Eu tenho certeza que tudo que nós estamos vivendo nesse tempo é algo trágico, é algo difícil demais, mas eu garanto para você que só existem duas maneiras de se viver. Uma é você investir no medo e a outra é você investir numa vida de fé. Ou você sai daqui determinado a viver os dias da sua vida, que eu não sei quantos serão, espero em Deus que sejam muitos, vivendo de acordo com o propósito de Deus e agarrando a chance. Senhor, muito obrigado. Assim como Jesus disse: Senhor, muito obrigado. Sabe por quê? Porque eu estou com vida, estou saudável, estou aqui no culto, amém, irmão? Estou aqui, ou estou acompanhando de casa. Muito obrigado, Senhor, porque eu olho a realidade e eu vejo como que a minha gratidão tem que ser maior ainda. Olhar a realidade não me leva à frustração. Olhar a realidade não me leva ao desespero. Olhar a realidade me faz agradecer mais a Deus. Senhor, muito obrigado, porque eu não sei como, não sei porquê, mas o Senhor tem me guardado, o Senhor tem me sustentado, e eu creio que o Senhor tem um propósito para a minha vida. Querido, Deus tem um propósito para você, e esse propósito há de se revelar nesses dias. Os dias que nós temos pela frente serão os dias da manifestação dos filhos de Deus. Deus, não sei porquê, não pergunte para mim, que eu não sei nem da minha vida e nem sei da sua. Eu não sei porquê, mas Deus já tinha escolhido você para
permanecer. Deus escolheu você para superar esse tempo difícil. Você será um daqueles que dirá daqui a 10, 20 anos, grandes coisas fez o Senhor pela minha vida. Ei, vocês adolescentes, jovens, vocês não viveram a pandemia, mas eu vivi, e o Senhor me sustentou. Foi Deus que segurou minha mão. Querido, você nasceu para vencer essa luta. Deus tem um propósito. Você está lutando hoje na batalha que Deus chamou você no nascimento para vencer. Você foi chamado do ventre materno para vencer essa batalha que está enfrentando hoje. Então não despreze a grande batalha da tua vida, porque grandes vitórias vêm de Deus para você. Mude o seu foco, olhe para cima, olhe para aquilo que Deus quer fazer na nossa geração. Nós precisamos, irmãos, de uma nova geração, uma geração de pessoas que vão infundir, que vão compartilhar a esperança, porque de notícia ruim o mundo está cheio, de propagadores de tragédia. Tem muito crente que faz serviço. Gente, eu fico horrorizado em receber no meu WhatsApp, graças a Deus, é a menor parte, mas tem crente que tem prazer, satisfação em ser propagador de tragédia. Propagador de tragédia. E pastor, morreu fulano, e morreu Beltrano, e olha, lá no Rio Grande do Sul morreu fulano, e aqui, gente, eu sei que está morrendo, não sou negacionista não. Agora eu sei que nós estamos vivos. E se estamos vivos é porque Deus tem um propósito para nós. Eu prefiro viver assim, firmado no propósito. Porque se você for viver de outra maneira, que coisa terrível. Precisamos de gente que pregue a esperança. Precisamos de gente que olhe para o futuro e diga para alguém que está sofrendo assim: ei, você vai sair dessa em nome de Jesus. Você vai sair dessa. Quarta-feira que vem, gente, é a nossa vigília de oração. Vamos de 6 às 10 da noite orando. Vocês vão ouvir aqui o testemunho de uma irmã da igreja, que foi internada com Covid, estado grave, situação grave. Achávamos que iríamos perder mais uma irmã da igreja. E quando um irmão da igreja foi buscá-la em casa, ela falou assim: eu vou morrer. A pessoa disse: em nome de Jesus, você não vai morrer. Você não vai morrer. E ela chegou, levaram para o hospital. Quando chegou no hospital, estava próxima a ser entubada, ela disse à enfermeira: ah, meu Deus, vou ser entubada, eu vou morrer. A enfermeira ungida, porque tem enfermeira que é ungida. Glória a Deus, amém, irmão? Tem as enfermeiras que Deus colocou aqui na cidade de São Bênção. A enfermeira olhou assim: você não vai morrer. Você não vai. E não foi, irmão. No dia seguinte, todo o processo já se reverteu. Quarta-feira vai dar testemunho para a gente aqui. Precisamos de gente assim. Precisamos de gente que pregue a esperança, que propague a esperança. Assim como o povo, quando estava cativo na Babilônia, o profeta envia cartas para o povo de Israel, dizendo: olha, vem cá, eu sei que vocês estão presos, eu sei que o cenário é ruim, eu sei que é uma tragédia, mas faça o seguinte: plantem vinhas, casem-se, deem casamentos, empreendam, invistam, porque o futuro está chegando, e quando chegar, vocês vão colher os frutos do que você está semeando hoje. O futuro está chegando, gente. O futuro, e nós precisamos de pessoas que tenham uma visão para o futuro. Onde estão aqueles que vão levantar a cabeça das pessoas e dizer: ei, não é o fim, ainda há esperança. Ainda há esperança. Lembra daquela passagem do Vale de Ossos Secos? Profeta, o que você está vendo aí, profeta? Ai, Senhor, que meus olhos veem, é um vale de ossos secos. Então faz o seguinte: profetiza aos ossos secos voltem à vida. E diz a palavra que de ossos secos formou-se ali uma multidão, de um exército poderoso se levantou, onde havia uma perspectiva de sequidão e morte. Nós precisamos de pessoas, irmãos, profetas, profetisas de Deus, homens e mulheres de Deus, porque não é isso aqui, profeta não é só o pastor, não é o dom de profeta. Precisamos de pessoas que falem em nome de. Precisamos de pessoas que falem em nome de Deus, que digam assim para esse mundo: ei, não é o fim não, pode ficar tranquilo, existe um Deus que ainda está no controle da história. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Ainda há esperança. Está difícil, eu sei, mas não é o fim. Não é o fim.
Você pode viver a sua vida de duas maneiras, querido: ficar paralisado e cair no precipício do medo, da ansiedade, do pânico. E como tem gente desesperada, como tem gente que não sabe o que fazer mais da vida, como que tem gente que perdeu o fio da meada, está esperando tudo passar e tudo melhorar para recompor a vida. Ou você pode se juntar àqueles que, ao invés de investir no medo, investem na fé. Filhos amados de Deus, que no meio do sofrimento da dor, nascem para uma nova vida. Deus quer fazer levantar aqui no nosso meio uma nova geração. Deus está construindo algo novo. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Ouça com atenção. Você vai ouvir os gemidos, os gritos. Está nascendo, está chegando. Não vai demorar muito, mas serão manifestos os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que foram aprovados na fornalha, aqueles que resistiram ao dia da tribulação. Andar com Jesus em tempos favoráveis é relativamente fácil, uma tarefa que não exige muito de nós. Eu não sei porquê, e nem sei para quê, mas Deus escolheu você, Deus chamou você para perseverar em tempos contrários. Deus chamou você para ser uma rocha que há de sustentar muita gente. Deus vai usar você para ser um canal de bênção para muitas pessoas, porque no mundo está cheio de gente que tem um compromisso institucional e filosófico de apontar para baixo, de olhar e de reafirmar e superdimensionar as tragédias dessa vida. Mas Deus está chamando você hoje para ser um propagador da boa nova, da boa notícia, porque esse é o Evangelho. Evangelho é boa notícia. Ainda que o cenário seja ruim, Deus chamou você, Deus guardou você, Deus reservou você, Deus tirou você de um mundo de mortos, de um vale de ossos secos, e disse: ei, eu estou te levantando como um soldado desse exército, o exército daqueles que reagem à palavra profética, um exército daqueles que ouvem a palavra de Deus e que se armam e se preparam para a batalha. Irmão, levante-se para ser um novo homem, uma nova mulher, que vai olhar para o futuro com esperança, com fé,